Por isso que todo mundo parou. Só quem não parou foi o dono motorista. E o prejuízo? E o prejuízo? Vamos ver agora. Quer dizer, graças a Deus ninguém perdeu a vida, mas e o prejuízo? Vamos conversar agora com o nosso querido Robert, falando ainda desse acidente. O Robert Oliveira conversa aí com um advogado especialista para saber como as pessoas devem recorrer diante de uma situação como essa. Ei, Robert, boa tarde, seja bem-vindo, querido. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aí pelo Hora D. Pois é, esse acidente parou a cidade. Ontem todo mundo parou para ver esse acidente que chocou a todos, tanto pela violência da colisão, quanto pela quantidade de pessoas envolvidas e também o local onde aconteceu. A BR-135 é um dos pontos de maior fluxo de veículos aqui na nossa cidade. Por isso, depois que passou o acidente, para falar um pouco sobre responsabilidades, para entender um pouco melhor esse acidente, ao meu lado o Jânio Queiroz, que é advogado especialista no assunto, né, em casos de acidente de trânsito, e primeiro vai nos explicar. A gente entende, né, a ideia do motorista de parar para ajudar a pessoa para passar, né, na avenida. E a gente entende o senso comum, entende que o principal responsável e o único responsável é o rapaz que vinha dirigindo em alta velocidade e não parou. Mas existem muitas responsabilidades e muitas pessoas envolvidas nesse acidente, não é isso, Jânio? Conta para nós. Boa tarde. Boa tarde, telespectador. Como vocês mesmo explicou, existem várias pessoas envolvidas. Aparentemente, a gente observa que o caminhão vem em alta velocidade. Da mesma forma, o primeiro caminhão, ele para uma pessoa que está com muleta. Ele teve bastante atenção. Da mesma forma, também a responsabilidade do pedestre. Ele não poderia atravessar ali. Ele causou também, ele foi um dos responsáveis a causar o acidente. Então, ali, aparentemente, tem 3 responsáveis só a princípio. Está entendendo? Mas quem vai ver melhor isso aí é o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal. Jânio, a gente falando assim, a gente às vezes pode parecer um pouco até forte, né, dizer que existe ali uma responsabilidade também no pedestre que tinha dificuldades de mobilidade e tentou atravessar, né? Acontece que juridicamente isso vai ser contado, né? Na hora de entender e analisar e colocar a responsabilização desse evento, isso tudo vai contar, tanto o pedestre que não atravessou num local devido, quanto o motorista que parou em um local que não era para parar, e também o motorista que veio em alta velocidade. É muita coisa envolvida, são muitos fatores, né? Isso, porque se não fosse o pedestre que está passando ali, o acidente não teria acontecido. Lógico que o motorista tem que dar preferência à vida, e ali não era o local do pedestre atravessar. Ele parou, o caminhão que vinha com a máquina em cima, vinha em alta velocidade. Então, ali ele responde civilmente, independente da culpa do motorista. Salvo melhor memória, eu acredito que esse caminhão era de uma empresa. Então, essa empresa, ela responde civilmente pelos danos causados por todos os veículos que ele, se for demonstrado por meio do boletim de ocorrência, por meio de foto, por meio de testemunha, que ele foi um dos culpados. E aí você falou agora sobre testemunhas, sobre provas, é importante a gente falar para quem passou por tudo isso, né? Os motoristas envolvidos, todas as pessoas envolvidas, como que fica essa questão do ressarcimento? O que fazer a partir de agora para que essa questão do ressarcimento aconteça? A gente sabe que é um processo um pouco dificultoso e lento, dada a natureza desse evento. O que fazer agora? No caso, quem tem seguro deve procurar a seguradora para o dano material. E o dano moral, se for estético, por meio do Poder Judiciário. E aqueles que não têm seguro, que teve o dano causado, dano material, dano moral, deve provocar o Poder Judiciário a fim de ser ressarcido desse valor, que pode ser por meio de um advogado, bem como por meio da Defensoria Pública. Ou então, se o valor for pequeno, por meio do Juizado Especial Civil. Jânio, existe a
existe a possibilidade de haver uma outra responsabilização? Por exemplo, a gente viu na matéria agora do Eduardo que as pessoas falaram que lá não era um local que existia faixa de pedestres, né? Não existia essa possibilidade e havia ali um pedestre tentando passar naquele momento. Era a única possibilidade que ele tinha. Então, que outras responsabilizações pode acarretar também? Se for um local de fluxo grande de pessoas, a responsabilidade civil também pode ser do Estado, no caso da União, que ali é federal, de colocar uma faixa de pedestre. Muito obrigado, Jânio, pelas suas informações. É isso, Sérgio. A gente sabe, né, a natureza desse evento, né, desse acidente, chocou a todo mundo. As imagens percorreram aí as redes sociais e, de fato, mostraram aí a natureza muito perigosa desse acidente. E agora ficam aí esses processos difíceis para quem se envolveu nesse acidente, que é buscar os responsáveis e possíveis ressarcimentos. E para toda a sociedade também fica um recado aí, né, de que o trânsito